Doutor em História e professor da UFBA, especializado em História Política. Bom dia, Zacarias. Bom dia, Camille. Bom dia, Chico. Bom dia, equipe do estúdio Ouvintes da Metrópole. Prazer estar aqui de volta com vocês. Maravilha. Zacarias, ontem foi o dia do historiador. Inclusive, parabéns atrasado aqui de toda a equipe Metrópole. E eu queria que você aproveitasse aí esse gancho para falar um pouco sobre essa profissão, né, tão importante para a gente. E quais são os desafios atuais? É muito difícil ser historiador no Brasil de hoje? Poxa, Camille, é muito difícil ser historiador, como é difícil ser jornalista no Brasil de hoje, né? Trabalhar com fatos, né, como jornalistas e historiadores trabalham, é uma coisa muito difícil em meio a tanta fake news, em meio à era da pós-verdade. Nós que comemoramos ontem o aniversário do Dia do Historiador, né? O Dia do Historiador, 19 de agosto, que é o dia que nasceu Joaquim Nabuco, o abolicionista pernambucano que lutou pela abolição, que foi um dos grandes historiadores do século XIX no Brasil, e por conta da sua importância para a história, foi reconhecida a homenagem ao dia de nascimento de Joaquim Nabuco. Nós comemoramos ontem, mas só tivemos a nossa profissão regulamentada, Camille, em 2020. A profissão de historiador não é uma profissão regulamentada, embora a nossa associação, a ANPU, Associação Nacional de História, tenha lutado pela regulamentação desde 1968, então uma luta longa. A ANPU está fazendo este ano 60 anos, mas desde 68, 1968, que a ANPU lutava pela regulamentação. No ano passado, felizmente, a profissão foi regulamentada. O presidente Jair Bolsonaro vetou a regulamentação, mas o Congresso Nacional derrubou o veto dele e, enfim, a profissão foi regulamentada, né? Eu digo que uma parte dos políticos não gostam de historiadores, como também não gostam de jornalistas, né? Quem não trabalha com fatos, né? Quem precisa das fake news para se promover, quem necessita criar aquilo que eles estão chamando hoje, que é um absurdo, as narrativas, né? Como se várias narrativas pudessem compor uma verdade. Não, a verdade não é feita de diversas narrativas e nem a verdade pode ser encontrada em todas as narrativas. Há uma verdade e a verdade está nos fatos, está nas evidências, está naquilo que nós, jornalistas e historiadores, trabalhamos, levantamos e trazemos depois de verificar, depois de constatar, depois de responsavelmente dizer essa é a verdade. Então não há outras narrativas que possam ser reconhecidas como verdade, porque, como diz uma frase, um ditado conhecido, né, nessa altura bastante divulgado, você pode ter direito às suas opiniões, mas não pode ter direito aos seus próprios fatos, né? Então, todo mundo tem opinião, mas os fatos estão em algum lugar, as evidências estão em algum lugar, e a verdade não é aquilo que a gente tem na nossa cabeça, não é aquilo que a gente resolve que aceitando passa a ser verdade, como políticos, como várias figuras públicas têm feito por aí, né? A verdade é alguma coisa que está fora de nós e cabe a nós, historiadores e também jornalistas, buscar essa verdade, trazer e representar essa verdade e afirmar e lutar contra aqueles que querem fazer a falsidade, as mentiras, as fake news passarem por verdade. Inclusive, esse é o nosso grande dilema da atualidade, né? Inclusive, acho que acredito para os historiadores também, das fake news. E Zacarias, falando agora um pouco da conjuntura política, né? Queria que você falasse para a gente um pouco dessa crise entre os poderes que a gente vem acompanhando, sobre o inquérito da fake news também e a prisão de bolsonaristas. Bom, esse é também um dos desafios grandes das instituições no Brasil, né? O STF, felizmente, há alguns meses vem tomando medidas muito duras, medidas que eram aguardadas por aqueles que são democratas. Não é possível que pessoas venham a público cotidianamente ameaçar as instituições, e não é ameaçar com palavras vãs jogadas ao vento, Camille. São palavras duras, né? Palavras que direcionam um sentimento de ressentimento de parte da população em relação a essas instituições que vêm sendo apontadas como parte dos males do Brasil, o que é uma bobagem. Então, vem figuras públicas, né, com agora o cantor Sérgio Reis, né, o deputado Antônio de Paula. Na semana passada foi preso o ex-deputado bolsonarista que vinha promovendo cada vez mais fake news, né, e disseminando o ódio, né, inclusive armado, né. Então, não é possível que isso seja feito sem que as pessoas se deem conta, né, sem que as instituições tomem pé da situação e sem que as instituições se movam. E agora as instituições começaram a se mover. O ministro Alexandre de Moraes tomou medidas, neste caso, nessa semana, quem tomou medidas
foi a PGR. A PGR tem estado muito ausente desse processo, né? O procurador Augusto Aras tem sido, inclusive, interpelado e questionado por vários setores da sociedade, porque tem sido bastante conivente com as práticas de Bolsonaro. Não é possível que Bolsonaro continue atacando as instituições e o STF e o Congresso, como tem feito, né? Como ele veio fazendo aí em relação à ideia de que as urnas eletrônicas pudessem ser fraudadas, né? Que as urnas eletrônicas vão lhe levar à derrota em 2022, embora todas as pesquisas digam que ele perca, ele acha que o problema é da urna eletrônica. Então, Bolsonaro veio insistentemente dizendo que as urnas eletrônicas vão ser fraudadas para dar vitória a Lula, acusou o STF de ter libertado Lula para ele ganhar a eleição, enfim, o Alexandre de Moraes tomou medidas no inquérito das STFs, né? Um inquérito de ofício, não foi pedido pela PGR, então a diferença é essa. Hoje, né, de ontem para hoje, a PGR, através de Augusto Aras, pediu, né, a busca e apreensão nas casas do deputado Ottoni de Paula e de Sérgio Reis, porque esses têm incitado a população ao ódio, né? O Sérgio Reis disse há alguns dias que se os ministros insistissem em ficar, os ministros do Supremo, eles iam entrar lá e retirar à força os ministros, né? Depois pediu desculpas, depois chorou, a esposa disse que ele estava em depressão. Ou seja, figuras públicas não podem continuar ameaçando as instituições impunemente, né? Achando que não há lei no país, né? O deputado Roberto Jefferson, o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, que foi preso na semana passada, ele não apenas xingou, ele não apenas ameaçou, mas ele apareceu em várias circunstâncias armado diante das câmaras, disseminou isso aí diante da população. Imagine você se por exemplo, um Guilherme Boulos, que é líder, que é filiado ao PSOL e líder do MTST, se ele aparecesse armado e dissesse que ia tirar o presidente Jair Bolsonaro de lá de qualquer jeito. Imagine se João Pedro Stedley, o líder do MST, se viesse a público, aparecesse armado em diversas circunstâncias, dizendo que ia tirar Bolsonaro de lá, o que não aconteceria com Guilherme Boulos e com João Pedro Stedley. Eles, obviamente, estariam presos. Então, não é possível que as pessoas achem que podem praticar fake news, podem disseminar o ódio, podem agitar uma parte da população que está ressentida, que está cheia de ódio, e passar isso passar impunemente. Então, o inquérito das fake news é um inquérito absolutamente necessário para reparar o dano que vem sendo causado neste país, que vem sendo acometido por fake news absurdas, porque desde a eleição de 2018, que foi ganha por Bolsonaro, com base nas fake news, há estudos quanto a isso, né? A jornalista Patrícia Campos Melo, que foi vítima de Bolsonaro, que lhe acusou de querer, né, como ele disse, de forma jocosa, insinuação sexual, a respeitada jornalista, disse que ela queria dar um furo, né, de reportagem, né, queria dar um furo e fez essa insinuação jocosa em relação a Patrícia Campos Melo. A Patrícia Campos Melo tem um livro sobre isso, né, demonstrando que aquela reportagem que ela fez lá em outubro de 2018, dizendo que havia disparos em massas pelo WhatsApp com fake news contra os adversários de Bolsonaro, era verdadeiro, e depois ela foi vítima desse ódio. Então, esse ódio que vem sendo disseminado neste país, que mergulhou no caos, que vive uma crise atrás da outra há mais de 3 anos, e que certamente a gente vai ver essa crise chegar até 2022. Este país precisa dar um basta nessa crise, precisa dar um basta naqueles que disseminam ódio, que disseminam fake news, para que a gente chegue a 2022 com paz, né? Para que a gente chegue a 2022 com as instituições funcionando, que é para a gente ter uma eleição minimamente civilizada, e que a pessoa que foi eleita venha governar o Brasil, não na base do ódio, mas na base da reparação dos males que este país enfrentou nos últimos anos, que tudo também tem a ver com esse ódio à política que foi disseminado esses anos todos, que se vincula também a todas as fake news que têm sido disseminadas. Professor, ontem eu li uma notícia e a gente vem acompanhando a liberação das emendas para os deputados. Inclusive eu ouvi de um deputado próximo de que nunca foi tão bom, nenhum presidente foi tão bom para os deputados na liberação de emendas e nessa negociação internamente. Isso significa que ele terá mais força desses deputados quererem a reeleição do presidente Bolsonaro? Sim, sem dúvida, Chico. O que aconteceu também foi que Bolsonaro fez um ajuste político, né? Aquilo que ele disse que não faria na eleição, ele fez.
Veja, ele disse que não faria na eleição, embora tivesse sido de partidos que compuseram o Centrão. O que ele disse na eleição é que ele não ia fazer o toma lá da cá, não ia governar com o Centrão, né? É conhecida aquela passagem da nossa recente história em que Augusto Heleno cantou aquela música, né? Se gritar, pegar Centrão, não fica um meu irmão. O que Augusto Heleno queria dizer é que Bolsonaro iria governar longe do Centrão. Então, Bolsonaro percebeu, né, que não podia governar sem a política, que não podia governar só com os militares, só com setores cheios de ódio com os quais ele governa, que não podia governar só com o setor ideológico, que precisava governar com o Congresso. E ao ter esse entendimento, né, e repito, embora tivesse sido do Centrão, mas era um deputado menor, um deputado mesmo do Centrão, muito obscuro, então Bolsonaro nunca foi importante. Então Bolsonaro foi compor com o Centrão, chamou Ciro Nogueira, que agora é seu ministro da Casa Civil, né, ele fez um ajuste lá, tirou o general Luiz Eduardo Ramos da Casa Civil e colocou o Ciro Nogueira para comandar. E nós também soubemos, né, através de uma reportagem do Estadão, que havia um orçamento secreto. Né? O orçamento secreto, Chico, faz o mensalão, né, o dito mensalão, Ação Penal 470, lá de 2005, né, aquela que envolveu o PT, né, que supostamente estaria comprando votos no Congresso, faz aquilo parecer brincadeira de criança. O orçamento secreto, que foi denunciado pelo Estadão, é a coisa mais escandalosa no Brasil recente. Né? O que significa que os deputados têm verba destinadas a emendas ao orçamento, né, sem que se conheça. E essas verbas destinadas é a forma que Bolsonaro usa para manter essa base do Centrão alinhada consigo, né, para impedir que os pedidos de impeachment prosperem, porque o Arthur Lira, obviamente, é uma das pessoas que distribui ali as verbas, né, que negocia, que faz com que aquela base ampla do Centrão, que sustenta Bolsonaro no poder, possa continuar, como se diz, alugando o seu mandato para o governo de plantão. O Centrão fez isso com todos os governos e faz isso mais com Bolsonaro, porque, como você disse aí, né, tem muito mais dinheiro, tem muito mais recursos, e tudo isso sem que a gente tenha conhecimento, porque se há uma coisa que não existe nesse governo é transparência. Os outros governos, né, tiveram muito mais transparência, e é uma característica desse governo impedir que haja transparência para que a sociedade acompanhe como é que o dinheiro está sendo, para quem é que o dinheiro está sendo destinado e em qual uso está sendo feito desse recurso público, que sim, tem que ir para emendas parlamentares, mas não pode ir para emendas quaisquer, tem que ser emendas ao interesse da sociedade, interesse das cidades, dos estados e do Brasil como um todo. Massa, Zacarias, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito obrigada, a gente se vê na próxima semana. Ok, Camille, um abraço para você, um abraço para Chico, um abraço para Zé Eduardo, que está de férias aí, curta bem as férias.